Bem-vindos a essa quinta-feira, mais uma. A gente atrasou um pouco essa jornada, né, de junho, mas chegou. A palestra de hoje eu vou trazer aqui é sobre as forças da passividade e atividade. É a palestra número 29. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário que queira trazer, pode interromper, né? Ergue a mãozinha que tem aqui embaixo, que eu paro, escuto, né? Compartilho se quiser alguma coisa. O Patrick, para quem não sabe, é uma metodologia de autoconhecimento que é montado, vamos dizer assim, né, elaborado através de 258 palestras que foram canalizadas. Então, tem um método que é bem estruturadinho, assim, muito bacana de seguir, porque ele une várias coisas que você encontra em psicologia, em psicanálise, mas foram materiais que foram canalizados, então também tem muito de espiritualidade. É uma metodologia que consegue englobar, né, aspectos que vão além do emocional, trazendo também o espiritual junto no processo. Então, a gente se propõe aqui nas quintas-feiras a trazer um pouquinho, né, desse material. É diferente do que quando a gente faz um grupo de estudo, a gente aprofunda nas questões individuais, com base na palestra que está sendo trabalhada, mas é uma forma da gente passar um pouquinho do que é esse material, né, do que é essa palestra. Então, se vocês tiverem dúvidas, questões que queiram trazer para aproveitar o tema, fica à vontade. Bom, existem 12 princípios de cada um no universo, né? O guia começa a palestra dizendo que são o princípio, né, da passividade e da atividade, não é na realidade um só, né? São 12 princípios, são 12 forças de atividade, 12 forças de passividade, eu diria inclusive um pelo menos, né? Ele fala que são 24 daí no totais, que são inclusive personificados, e tem imagens, cheiros, assim, tem características muito bem definidas de cada um deles. E que tanto a atividade quanto a passividade, elas têm uma possibilidade de variação que é infinita, né, de combinação e de expressão de cada uma delas. E que cada uma delas em si só também é perfeita. E eu quis trazer essa parte que está bem no comecinho, para que a gente não fique numa ideia, né, como se fosse só uma coisa, né, porque quando a gente fala eu estou sendo ativo ou estou sendo passivo, parece que na nossa cabeça, pelo menos do que eu já acompanhei de muitas pessoas, parece que é uma coisa só. Para começar, parece que ou eu estou um ou eu estou outro. E não necessariamente é a verdade, ou seria o caso de se pensar. Então, elas acontecem geralmente em combinações, né, e em variações que são infinitas, mas é importante a gente ver quando eu estou com uma atividade mais potencializada, que, né, digamos assim, ou quando eu estou com uma passividade mais potencializada. E principalmente, que é o que ele traz aqui nessa palestra, se eu estou com elas nos canais adequados, né, porque tem o canal de expressão da energia da força passiva e tem o canal de expressão da energia da força ativa. E quando elas se misturam, a gente usa uma ao invés de estar usando a outra e vice-versa, dá problema, que é um dos pontos que ele trata aqui bastante e vem aqui a fundo. Então, esse é uma coisa que é importante da gente ver. Existem esses dois aspectos que são, na realidade, múltiplos, né? Eles são 24 no total. A maneira como se usa, como se explora e dirige as forças da atividade ou da passividade determinam a sua vida, a sua felicidade, determinam as coisas como se acontecem, se desenrolam na sua vida, né? Sabendo disso, fica a pergunta que eu quero que vocês mantenham ela na cabeça até o final,
né, dessa palestra. Quando se deve ser passivo ou ativo do desejo de cumprir a vontade de Deus? Né? No fundo, ele já traz aqui a resposta e vai bater a cada pouquinho no decorrer do restante da palestra, que quando o assunto é vontade de Deus, a gente precisa ser muito ativo, né? Não existe uma questão de ser passivo quando eu estou querendo buscar atuar ou estar a serviço, né, me colocar a serviço da vontade de Deus. E quando a gente pensa em negócio, pelo menos quando a gente pensa, pelo menos a minha ideia de muitas vezes quando estou a serviço é como se fosse uma entrega, e a entrega cria uma imagem, pelo menos eu costumo ter muito essa ideia de que é uma imagem de mais passiva, né, mais calma, mas existe uma ação ali, né? E é preciso ter bastante clareza nesse sentido. É preciso força de vontade da nossa parte. Se existe esse desejo de cumprir a vontade de Deus, ela não vai ser de uma forma que a gente vai ficar parado e a vontade de Deus vai simplesmente se cumprir, vamos dizer assim, né? Sem um esforço nenhum da nossa parte. A atividade onde deveria ter passividade traz congestionamento e leva às frustrações, que a gente deve ser bastante conhecido de todo mundo aí. Passividade, onde deveria ter atividade, né, no canal errado, no momento errado, na questão errada, levaria a uma paralisação ou estagnação, que pode afetar a nossa própria constituição, né, indo além das nossas questões na vida. Aqueles momentos em que tudo parece que não anda, que está emperrado, que você se sente, né, parado, provavelmente você está agindo sem crescer, eu também diria. Você está colocando passividade, sendo passivo numa coisa que deveria ter uma ação, deveria ter uma força de vontade, deveria ter uma atividade da sua parte bem colocada. Já às vezes que a gente se sente revoltado, frustrado, agitado, ansioso, geralmente, e porque a coisa não está acontecendo, é porque eu estou sendo ativo onde provavelmente eu deveria estar sendo passivo, né? E o que é ser passivo, o que é ser ativo é um pouco do que ele vai trazendo agora no restante dos slides, né? Das palestras. Quando se trata do cumprimento da vontade de Deus, né? De novo, ele repete isso bastante, é preciso ser ativo. E ser ativo é diferente daquela obstinação desenfreada, daquela coisa de que se eu tenho desejo, por exemplo, eu quero cumprir uma vontade de Deus, eu quero descobrir qual é a minha missão aqui, por exemplo, né? Eu quero realizar meu propósito, eu quero coisas do gênero, que geralmente quando a gente quer cumprir a vontade de Deus são esses os nomes que a gente dá também. Eu não posso ficar cego e só pensar nisso e seguir como se fosse uma coisa que eu não visse o resto, né? Ou eu não me desse paz, ou eu não me permitisse errar, ou eu não permitisse aos outros também terem um movimento, ou opinião, ou o que quer que for. Por mais que eu precise ser ativo e ter a força de vontade ativada, livre, atuante nesse sentido, se eu tenho esse desejo, eu não posso que ele seja cego, sem limites, desenfreado é a melhor palavra que me vem na cabeça, né? Que isso não seja a todo e qualquer custo. Que daí, apesar de ser um desejo construtivo do lado de fora, inconscientemente ele está imaturo, está infantil. Porque onde tem essa parte de não querer, de querer a qualquer consequência, tem mais coisa ali, né? Eu não estou vendo com clareza exatamente o que está envolvida na questão. Opa, errei. O que seria atividade, segundo o guia?
quais seriam as atividades, o que seria estar com essa força ativa bem administrada, bem canalizada, né, bem colocada. É encarar a si mesmo, por exemplo, fazendo as questões específicas. É muito comum que a gente não perceba que a gente está sendo ativo nesses momentos, mas é só reparar quem sofre de ansiedade, por exemplo, que está com os pensamentos compulsivos, né, que está com aquela coisa que não para de pensar, é uma atividade mental desenfreada. Então, o pensar as próprias questões é uma atividade que você pode fazer, e é uma atividade que, inclusive, está direcionada para o autoconhecimento, e que pode ser utilizada no sentido de conhecer e atuar em direção à vontade de Deus. Então, assim, eu vou conhecer qual é a vontade de Deus com relação a mim, a partir do momento em que eu me encaro e faço questões específicas sobre mim, sobre os meus desejos, sobre as minhas frustrações, né? Então, fazer perguntas honestas e investigativas a esse respeito. Querer saber mesmo, né? E após esses passos, dar os passos que eu sou capaz de dar. Se eu precisar fazer alguma mudança na minha vida, tomar alguma atitude diferente, me posicionar diferente de alguma maneira, dar algum limite, se for necessário, mas dentro do que eu já sou capaz de dar. Se eu quiser fazer algo além do que eu já sou capaz de dar, eu vou estar naquela obstinação desenfreada que eu falei antes, né? Então, assim, e essa é a dificuldade muito enquanto ser humano, da gente perceber. É uma força ativa, saudável e não exagerada, e não indo além daquilo do que realmente está na minha capacidade, na minha disponibilidade. E, inclusive, essa questão da disponibilidade também é uma coisa que é importante da gente lembrar, porque todos nós temos o suficiente em termos de força de vontade e de passividade, de capacidade de relaxamento dentro da gente. O que acontece muito é uma má administração, digamos assim. A gente desperdiça colocando atividade quando deveria ser passivo, e vice-versa. E aí, esses bloqueios e essas más distribuições é que fazem com que a gente se sinta na falta. Parece que tem pouco, né? Que nem em outras palestras, pegando a que eu trouxe aqui sobre a tristeza e a depressão, para um estado depressivo, tem muita força de vontade colocada no ficar parado, né? Pegando aqui, é quando a gente é passivo, quando deveria ser ativo. Um dos sintomas, uma das consequências pode ser essa, né? Então, ali tem força de vontade que está mal utilizada, que está mal canalizada. E saber que essa força de vontade é sua, que existe um livre-arbítrio ali, mesmo que inconscientemente, que está disponibilizado para essa direção. Claro que não é simples, né? Não é hoje para amanhã a gente mudou, e é isso também que é importante para que elas sejam colocadas, essas forças específicas sejam colocadas na direção certa, é também saber e respeitar o próprio limite. A gente vai chegando lá daqui a pouco, né? Porque esse é um estado, por exemplo, passivo, né? O aceitar o próprio limite, o saber até onde dá conta de dar o passo e aonde vai a minha humanidade e onde vai o meu idealizado ali do que eu gostaria que fosse. Como é quando usamos a atividade na passividade? Quando se tenta controlar e mudar o que não se pode mudar, sejam circunstâncias ou pessoas, né? Por exemplo, vamos pegar o cenário atual, mundial, brasileiro, sei lá o quê, a gente não pode mudar, tá? É assim, tá sendo, eu não preciso gostar, amar, né? Me fingir que tô feliz à beça com tudo, mas isso não significa que eu preciso me revoltar e ficar frustrada e querer mudar tudo ou me culpabilizar, né? E ficar nesse lugar de revolta e frustração. Se existe isso dentro de mim é porque tem algo ali que está, um desejo que está acontecendo por trás, uma dor, alguma outra coisa que está atuando, né? Nesse é um ponto que é um exemplo de
que deveria ter uma passividade e tem uma atividade. Quando se fica frustrado ou revoltado por algo que não aconteceu de acordo com o que gostaria, seja, por exemplo, um chuveiro quente que gostaria de ter tomado um banho e não teve, né? E às vezes a gente fica bravo, revoltado, né? Desde, sei lá, uma comida que gostaria de ter comido e chegou lá, não tinha mais na geladeira porque alguém pegou, ou alguém que foi injusto com você e reagiu errado e não te deixou explicar, ou sei lá, coisas tão grandes ou pequenas, né, que vão acontecendo por aí. Essas são coisas que vão trazendo os exemplos e a clareza para a gente de que, nesses momentos, eu provavelmente poderia ter usado, né, a passividade e fiquei na atividade, por exemplo. Tá dando para ir tendo ideias, gente? Em todos esses casos que foi citados ali, tem um desejo por trás. Sempre que existe uma emoção e vocês investigam as raízes daquela emoção, descobrem que por trás dela há um desejo. E desejo significa atividade. Então, tem uma emoção ali negativa, aqui é importante que a gente veja que são as emoções que incomodam, principalmente para esse olhar aqui. Porque se me incomodou diante de algo, se está em crise, se está frustrante, se está revoltante, se está depressivo, tem algo ali por trás que eu não estou aceitando no fundo, né? Tem algum movimento que está acontecendo onde deveria estar tendo um relaxamento da minha parte. Não quer dizer que, de novo, seja fácil, mas é importante esse olhar, porque senão eu não faço a pergunta certa. E fazer a pergunta certa é pôr a atividade no lugar certo, né? Eu estou colocando a atividade do querer mudar a situação, porque ela não aconteceu como eu gostaria, do desejo, que nesse momento está até inconsciente, e eu preciso aprender a direcionar aos poucos para o lugar certo, que é olhar para esse desejo, me perguntar o que está ali, me perguntar como isso pode ser melhor para mim, diferente de alguma maneira, o que isso fala sobre mim, né? De que necessidade se trata que está ali, e por aí vai. Tem algumas perguntas um pouco mais para frente que pode ajudar nesse sentido especificamente. Sempre que existe no coração de vocês esse sentimento, medo, ódio e assim por diante, existe um desejo negativo. E, portanto, é usada uma força ativa e não uma força passiva. Um desejo errado, gente, ele não pode ser satisfeito. E essa não satisfação deixa a gente frustrado. As atitudes aqui adequadas seriam a da aceitação, é aceitar o que a gente não pode mudar. Cada vez que eu leio essa palestra, todas as vezes eu lembro daquela oração de São Francisco, que é bem famosa, né? Aceite, agora me deu branco sobre ela, mas acho que vocês sabem do que se trata, que eu posso aceitar aquilo que eu não posso mudar e mudar aquilo que eu posso. E ter sabedoria para distinguir as duas coisas, né? É uma oração muito simplesinha, mas ela é basicamente a essência dessa palestra. A gente precisa ter a sabedoria de discernir essas duas coisas e agir adequadamente. Agir apenas naquilo do que eu posso mudar. Isso vale, inclusive, com relação às minhas emoções e os meus pensamentos, né? Não é com relação a só ir lá e fazer algo, literalmente. Né? E o que eu não posso, que eu possa respirar, relaxar e realmente aceitar. E não só um aceitar só da minha cabeça, racionalizando, dizendo que eu aceitei, sendo que no fundo eu estou reprimindo tudo que eu estou sentindo. E a gente precisa aprender a aceitar as coisas que a gente não pode mudar em termos de atos, atitudes das outras pessoas, circunstâncias que estão fora dos nossos controles. Só assim a gente vai ser capaz de redirecionar o que está trocado entre as correntes passivas e as ativas. Né? Não existe um passo sem o outro. Também significa aceitar humildemente a imperfeição da esfera terrestre,
sabendo que como vocês não são perfeitos, não podem e não devem ressentir-se com as imperfeições dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das suas. Acho que esse é um ponto que é delicado, geralmente, para o nosso ego, né? Significa também aceitar as nossas próprias imperfeições, porque às vezes na teoria até é fácil, né? A gente sabe que é imperfeito, a gente sabe que vai errar, a gente sabe que o outro também vai errar, mas na hora que erra na nossa frente com aquilo que a gente queria, é osso duro de roer. Mas é nesse lugar que a gente precisa aceitar que isso de fato existiu, né? Isso de fato aconteceu. A revolta que a gente sente contra a imperfeição, ela por si só coloca em movimento uma força ativa quando deveria ser passiva. E só depois que a passividade for cultivada, quer dizer, eu preciso sentir, preciso relaxar, preciso perceber, só daí eu posso pôr uma corrente ativa, aos poucos. Não é de repente, não é já com toda a força. Precisa lembrar, né, que primeiro a gente sente, primeiro a gente aceita. E esse aceita é desse lugar de que eu tô sentindo isso, eu sou imperfeita mesmo, por exemplo, errou. Mas geralmente a gente quer, viu o problema, sentiu a dor, né? Página seguinte que tem para depois, como é que eu saio daqui, como é que eu resolvo. Tá, a Rita estava saindo, né? Em termos práticos, enquanto a gente não diminuir ou desistir de exercer essa força na direção errada, não será possível colocar a alma em ordem. E ordem é um dos princípios divinos também, um dos princípios, né, espirituais. Então, sem contar que isso implica no desperdício de forças que poderiam ser utilizadas no canal adequado, construtivo e criativo no cumprimento da vontade de Deus. Quem já fez processo de autoconhecimento aqui, acho que todos que já fizeram podem trazer isso como experiência, né, como depoimento, que cada passo que você dá de reconhecimento já abre um espaço, já abre energia vital para você fazer uma mudança num outro sentido. Muitas vezes, e esse reconhecimento é já em parte a passividade que ele está pedindo aqui para a gente ter. Que é essa a consciência de que é assim, né? Eu aceito, é esse lugar que eu tô, é isso que eu tenho, é dessa forma que as coisas são, né? É isso que eu sinto. Ali, a partir daí, pode vir uma ação. E essa ação pode levar à expansão, ao cumprimento da vontade de Deus e entre outras coisas. Quando vocês aceitam que não podem mudar agora, já, através de atos diretos e imediatos, e param de pressionar a vontade, vocês adquirem uma nova potência e força vital como jamais haviam tido. Né? Porque essa força existe dentro da gente. Ele deixa claro nessa palestra e em várias outras de que todo mundo tem muita energia vital e força de vontade disponível. Não existe essa história de que uns têm mais e outros têm menos. É uma questão mais de direcionamento que cada um de nós, a maneira como a gente escolhe, pelo nosso livre-arbítrio, a utilização de cada uma dessas forças. E por mais que seja inconsciente na grande maioria das vezes, se a gente para analisar e conhecer as nossas ações, os nossos desejos, os nossos sentimentos, honestamente, a gente vai descobrindo quando eu fui para um lado ou quando eu fui para o outro. E eu quero repetir aqui que eu falei agora há pouco, né? Lembrando que é uma combinação das duas coisas. Dificilmente, para não dizer nunca, é que ele não falou com essas palavras, então não queria usar, mas, sim,
é praticamente impossível a gente estar só ativo ou só passivo. É só a gente olhar para o nosso corpo, para a própria estação, para a vida em si, né? O movimento sempre está em conjunto com o outro, as coisas estão combinadas, né? Se não tem a coisa acontecendo em harmonia, é porque ela já parou, e se parou, está morto, né? Então, a nossa própria respiração, na hora que, ou eu gosto mais nesse caso da energia passiva e ativa, de pensar no batimento cardíaco. Enquanto um lado relaxa, o outro impulsiona, né? Aperta. E eles estão juntos acontecendo para que a gente possa estar vivo. Então, na nossa vida também é assim. Enquanto, ao mesmo tempo que eu relaxo e aceito e tudo mais, a outra possibilidade se abre, a da ação. Mas aonde está o meu foco é que vai determinar naquele momento de qual está em mais, mais ação, né, do que a outra, qual está em processo de uso no momento. Cada vez que sentir uma emoção desagradável, isso aqui fica de dica e fica de atividade, se vocês quiserem, se quiser dar print, se quiser anotar, se quiser fazer alguma coisa, pega esse aqui. Cada vez que sentirem uma emoção desagradável, parem de racionalizar. E esse racionalizar aqui que ele colocou é de arranjar justificativa, de tentar achar a culpa no outro, ou de tentar simplesmente entender para fazer aquelas coisas assim bem de... Mas isso geralmente buscando o externo, né? Porque às vezes a gente tenta entender porque o outro reagiu, porque não sei o que caiu, porque blá blá blá, e aí assim a casa, né, desmoronou e a culpa é disso. Posso até às vezes nessa racionalização colocar o meu ali no meio. Mas geralmente quando a gente está nessa análise toda, a gente não fica tanto no que teve de interno dentro das minhas emoções. Eu fico muito nas causas e efeitos externas. Então, ele pede que nesse momento que teve uma emoção desagradável, uma tristeza, raiva, um ódio, qualquer outra coisa que pode ter pego aí, uma frustração, pergunte para você mesmo, o que é que eu realmente quero aqui? E às vezes esse o que eu realmente quero é óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes eu queria um colo. Às vezes eu queria descansar, né? Volta uma coisa parecida com colo. Às vezes eu queria ser ouvida. Às vezes eu queria um reconhecimento. Outras coisas que pode ser que estava ali por trás. Né? Mas o ponto é o que é que eu realmente queria. Às vezes eu queria me vingar. Também tem isso. Às vezes não são só coisas boas que a gente quer. Então, o que é que eu realmente quero aqui? Eu estou frustrada por quê? Faz essa pergunta. Pode ser que no começo não consiga ser respondida logo de cara, mas tenha o hábito de se perguntar. Com o tempo, as respostas começam a vir. E de preferência, não faça a pergunta só mental, anota. O que que eu realmente quero? Estou sentindo, teve tal fato? Tive tal reação emocional? O que que eu realmente quero aqui? Qual que é a verdade? Tem uma das palestras aí, eu não sei qual delas é, porque eu não lembro agora o número, tem uma frase que é muito famosa para quem faz Patrick, que é: a verdade sobre mim não pode me prejudicar. Né? Guarda essa frase para vocês e usa ela como se fosse um mantra quando precisar. Porque quando a gente não quer ver o que realmente quer, é porque tem uma parte de mim que está com medo de ver a verdade. Só que a verdade não vai mudar em nada a sua vida, saber, né? Quer dizer, alivia no fundo, vai ser até bom, não te prejudica. Parece que se a gente vê, algo ruim vai acontecer, mas já está acontecendo e é pior não saber, né? Porque tá ali. Seja o que for que está pondo em movimento, já está pondo em movimento. E uma vez que você sabe o que está sendo colocado em movimento, você pode lidar. Você também pode escolher não lidar, porque você pode olhar porque está lá e falar assim, não, isso eu não dou conta, não.
não vou mexer nesse baú, mas agora eu sei que eu não estou mexendo no baú. Eu não vou, né, mais me enganar a respeito. Isso, mesmo que eu não mexa naquele assunto, já tenho mais poder pessoal, já estou mais na minha responsabilidade, porque eu já tomei consciência a respeito. É bem importante que a gente possa conhecer e saber a verdade sobre os nossos, né? A minha responsabilidade diante do que me acontece. Aqui só para terminar o slide em si, as emoções desagradáveis contêm em algum lugar uma premissa falsa, por mais que os outros estejam errados. Então, assim, não, deixando a responsabilidade dos outros com os outros, mas se eu tenho uma emoção desagradável diante do que aconteceu, seja o que for, ali tinha algo meu. Pode ter sido uma conclusão inadequada, pode ter sido um desejo que nem era tão construtivo assim, um desejo imaturo, uma necessidade infantil, alguma coisa tinha ali que não cabia, né, que não era possível de verdade. E cabe a mim dali aceitar o fato, trabalhar a aceitação, que é a passividade. Isso porque desejos inconscientes ou conflitantes sempre são imaturos. Sempre vão ser imaturos. O que significa esse desejo imaturo? São desejos que são impossíveis de realizar. É só pensar, a criança quer amor incondicional, a criança se acha onipotente, né? Então, assim, dessa nossa parte, a gente vai querer coisa que é impossível de alcançar no fundo. E se a gente for ser honesto com a gente mesmo, no fundo, mesmo que a gente não queira admitir, a gente sabe que aquilo que eu queria não dava para ser daquele jeito, naquela hora, naquele momento ou daquela fonte. É que muitas vezes a gente quer tanto que a gente não quer nem ver, não quer admitir que não dava, né? Um outro ponto também que acontece muito e que também é dessa parte imatura é o não querer pagar o preço. Quantas vezes a gente barganha, tenta manipular, tenta dar um jeitinho, inclusive com relação a gente mesmo racionalizando, né? Para fingir que, quem sabe, dá certo, né? Não é bem assim. Mas toda escolha, todo movimento, todo desejo, né? Ele vai ter um preço que a gente vai pagar. Não necessariamente é um preço ruim ou um preço alto, mas para nossa parte matura parece um preço alto. Até porque para nossa criança ela quer só receber, não quer pagar nada, não quer arcar com responsabilidade nenhuma. Quer uma fórmula mágica, né? Que você salve, etc e tal. Essas são as partes infantis que a gente tem e que precisa conhecer. Esse aqui é o que o guia traz. Também, se vocês quiserem anotar essa parte, porque é isso que ele indica para a gente trabalhar, para encontrar onde está trocado os canais, né, de atividade e passividade, e também para descobrir a vontade de Deus e poder colocar a força de vontade atuando nesse sentido, né? Revisão diária. Para quem não sabe, revisão diária é a gente fazer todos os dias, em algum momento, de preferência à noite, mas não precisa, uma revisão de como foi o seu dia, né? Geralmente, mas não é uma regra, não é uma coisa assim, precisa ser assim. Geralmente, se a gente para, dá uma meditada rapidinho, faz uma prece e revisa como foi o dia. Qual foi os pontos que te incomodaram, que foram sentimentos que tiveram ruins, que não foi tão gostoso assim. Pega um deles e analisa, né? O que que aconteceu naquele momento, o que foi que você sentiu naquele momento, diante daquele fato, como você reagiu, quais foram os pensamentos que estavam lá, né? Estrutura mesmo, trazendo essas questões à tona, né? Essa é a base de uma revisão diária. Se vocês puderem fazer e criar disso um hábito, é maravilhoso. Outro
exercício que ele coloca, que daí não necessariamente está dentro da questão da revisão diária, porque a revisão diária tem a questão de estruturar, escrever, né? Tirar um tempo para escrever. O escrever é importante também. Tá com tempo livre, pode pensar um pouquinho, faz essa retrospectiva dos últimos tempos, das últimas horas, se pergunta sobre o que você sentiu. E nesse se perguntar sobre o sentimento que você teve, se questione qual foi o seu desejo, qual era o seu desejo de verdade ali. Renata, você apareceu aqui, você está querendo falar alguma coisa ou não? Só para eu saber se teve alguma coisa. Não? Bom, fazer a revisão diária proporcionará a consciência dos diversos desejos errados, conflitantes e muitas vezes imaturos que existem dentro da gente, tá? Ela abre espaço e libera força para que os nossos desejos e emoções construtivos possam nascer, possam se desenvolver, possam ser direcionados também. Então, assim, a partir do momento que eu sei onde eu tô e de que forma e por que eu tô nessa direção, eu posso, com o tempo, ir mudando a direção. Mas para isso eu preciso ter consciência e bastante clareza de onde a minha força de vontade está sendo colocada. Porque ela existe. Agora, retomando a questão da vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus significa superar as nossas resistências interiores. E para isso é necessário força de vontade, até porque as próprias resistências interiores é força de vontade nossa colocada ali para não crescer, né? Para não ver, para não lidar com a questão. Então, direcionar essa para o outro lado já é parte desse movimento. E é por isso que tem que ser ativo também, né? E, de novo, isso é diferente da obstinação. Quando o assunto é cumprir as leis divinas, a gente precisa ativar a nossa força de vontade. É muito importante não confundir a obstinação com a atividade, assim como ter clareza do livre-arbítrio. Esses dois fatores são essenciais para que a gente possa ter as forças atuando na direção correta. A obstinação é a vontade do nosso pequeno ego, do eu inferior, né, essa parte nossa que é cega e que quer, de qualquer forma, né, daquele jeito, naquele momento, né, dessa fonte, agora, X, coisas do gênero. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, né, de decidir. Ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né, não importa, é a minha escolha. As duas estão conectadas para que a gente possa canalizar a força de vontade na direção correta, a força de vontade, a atividade, para ser colocada a serviço da vontade de Deus, né, da nossa construção, do nosso desenvolvimento pessoal. Faz parte de eu decidir, de eu escolher, que é para isso que eu quero usar, de uma forma não obstinada. Os dois são importantes, eu diria que os dois têm os seus detalhes que precisamos ficar atentos, porque a gente pode não ter consciência da escolha que foi feita, mas eu preciso me responsabilizar, porque se está direcionado, se é assim que eu estou fazendo, é porque mesmo que inconscientemente foi o que eu escolhi, e se eu não tenho muita clareza de como foi o processo de escolha, eu parto do princípio de observando como eu estou construindo a minha vida e faço um retrospecto, até chegar em qual é a conclusão, qual é o desejo que está por trás, qual é a emoção real que está ali, e por aí vai. Mas sendo honesta sempre, com muita honestidade com a gente. E a obstinação sabendo que temos limites, que somos imperfeitos,
que terão obstáculos, terão outras pessoas envolvidas, terão situações externas, né? E eu preciso tá atenta e cuidar dessas partes também. Não é decidir, criei, resolveu. Para descobrir e atuar de acordo com a vontade de Deus, preciso usar a força de vontade ativa, pura, para desejar de fato descobrir a vontade de Deus sem auto-engano. Eu coloquei isso de fato porque muitas vezes a gente acha que quer, mas não quer, né? E eu preciso ter clareza desse meu lado. Eu preciso saber se eu realmente quero. Muitas vezes a gente tem resistência nesse sentido. Eu me revolto contra Deus, eu me revolto contra a vida, eu tenho medo, né? Não quero amar, não quero dar, não quero me colocar vulnerável, não quero pagar preço, não quero X. E eu preciso saber, porque senão eu fico dizendo que eu tô lá querendo descobrir a vontade e fazer, né, estar disponível e etc e tal, e nada acontece, e eu fico daí revoltada, frustrada, etc e tal, mas no fundo eu não queria mesmo. Então, essa é a parte de ser honesta consigo mesma. E aí, por si só, você já está deixando de lado a obstinação, que é o segundo passo. Gente, ele frisa realmente bastante na palestra. Você respira um pouco, ele volta, pegar lá no carro. Não é para confundir, precisa deixar de lado. Isso não é igual àquilo. Obstinação não é igual à força de vontade ativa. A gente precisa também, como terceiro passo, preparar-se para exercer ainda mais ativamente a força de vontade. Uma vez descoberta qual é a vontade de Deus, de forma a ter condições de ir até o fim. Aqui, eu sugeriria que a gente precisa fazer uma prece para ter força de vontade para continuar atuando. Porque do nosso ego, às vezes pode ser demais por sermos imperfeitos enquanto seres humanos que somos. Então, assim, que eu possa receber ajuda nesse sentido de atuar nesse sentido. Outro ponto que é importante é que, às vezes, aqui na parte 1, a gente pode fazer uma prece no sentido de eu quero querer ter força de vontade, de me colocar a serviço, de atuar. Né? Se eu percebo que eu ainda não quero, então eu quero querer. Como eu faço para me abrir, para conhecer de fato e me colocar a serviço e atuar nessa direção? Isso é muito melhor do que fingir que eu quero. Isso já é abrir um espaço para que a mudança aconteça, porque só de eu colocar essa possibilidade, eu já relaxei um pouquinho que estava rígido. Eu já abri um espacinho para a possibilidade. A vontade de Deus está escondida por trás da nossa cegueira. É a partir do momento que constatamos quais os nossos desejos reais, com honestidade e a partir das suas múltiplas camadas, ela se delineia claramente. O nosso inconsciente não é acessível a partir do momento em que a gente resiste, que a gente tem medo. Né? Como ser humano que somos, a gente não vai dar conta realmente de ver tudo que está lá. Mas não quer dizer que não é acessível. Né? De novo, as pessoas que já passaram por processo, seja o que for, da linha que for, devem ter percebido já isso em algum momento. Que a partir do momento que você decide que você está disponível, que você quer observar determinado fato, determinada questão na sua vida, os insights vêm, lembranças vêm, associações acontecem, e os nós vão se desfazendo, vão diminuindo. Então, o que antes parecia inconsciente e inacessível, de repente não é mais. Então, a partir do momento que eu escolho e que eu quero, eu posso ter bastante clareza de qual é a vontade de Deus, de qual é a minha missão, de qual é
o que eu desejo de verdade, o que eu realmente estou sentindo, e por aí vai. Aqui nessa parte, o guia diz que a gente não precisa, né, de fazer coisas mirabolantes ou buscar com muita força, blá, 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 né, alguma algo externo para descobrir qual é a vontade divina. Ela está dentro da gente, ela está nas coisas, nos sintomas do dia a dia, nas reações, nas minhas emoções. Ela está ali, em cada coisa da minha rotina. Se eu fizer o trabalho, e isso é força de vontade ativa, né, bem colocada, de analisar o que eu estou sentindo, de questionar, de perceber o que está ali de verdade dentro de mim, eu descubro. E, consequentemente, eu posso passar a atuar no sentido. No momento em que vocês examinarem o desejo do eu inferior e o levarem à consciência, avaliarem as repercussões, significado, importância e consequências, e o compararem com as leis espirituais, na medida em que vocês as conhecem, nesse momento vocês poderão saber com clareza qual é a vontade de Deus, né? A gente tem desejo de eu superior também, que também pode ser analisado, levado à consciência e tudo mais. Mas geralmente a gente esconde, tem a tendência a esconder mais os de eu inferior, né? Que eu não quero, tem um medo maior nesse sentido. E é através desses desejos também de eu inferior que a gente quebra as leis espirituais. Então, conhecer quais são as leis espirituais que a gente está negando, quebrando, manipulando, é o ponto-chave. Porque, no fundo, se a gente for pensar bem, o que é a vontade divina é que a gente siga as leis espirituais e que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue perceber as relações entre uma coisa e outra, eu vou entender para onde a minha vida está sendo direcionada, o que é que eu tenho para dar, o que eu preciso desenvolver na minha vida, para que eu nasci, né? Para que eu vim aqui, resumindo. Então, e é importante que a gente saiba que está na nossa mão, não está fora, não está inacessível, está aqui no dia a dia que você vive. E para fechar, o único meio de saber se vocês estão de fato sendo guiados por um instinto bom e certo é a felicidade, o alívio, a liberdade, o senso de total retidão e paz com o mundo que virá como resultado. A resposta-chave está dentro de vocês, ela está nas imperfeições, ela está onde vocês quebraram uma lei espiritual, nem que seja apenas nas correntes inconscientes de desejo. Né? Óbvio que também vocês podem saber pelos sentimentos opostos, né? Que você tá pesado, tá ruim, tá dolorido. Então, é que sinal que ele não tá, né? Não tá bom. O instinto não é o certo. Às vezes a gente acha que tomou uma decisão certa, porque tudo indica racionalmente, moralmente, blá, blá, que foi certo. Mas eu sinto culpa, tá pesado, tá ruim, tem algo estranho aqui. É importante que a gente vai lá olhar, porque ali teve algo que não estava adequado. E isso é importante, sim, porque nem sempre a decisão correta é a que parece mais óbvia, né, ou mais correta do que a gente entende pelas leis humanas, né, pelas leis sociais, ou pela moral do que a gente conheceu até então. E são decisões, às vezes, que são difíceis a gente tomar, mas que, às vezes, é importante a gente saber que é uma escolha, sim. E como diferenciar, né, o que é um caso do que é do outro, é onde está bem ancorado em você, bem consciente, tendo clareza das suas motivações, é o que realmente vai te direcionar na escolha do que é o melhor ali, do preço que eu vou pagar, do que eu aceito e do que eu não aceito.
e etc e tal. A revolta contra as imperfeições coloca em movimento uma força ativa quando deveria ser passiva. Então, é importante que a gente lembre disso. Somente depois que a passividade for cultivada, é que a corrente ativa pode ser acionada aos poucos. Então, primeiro trabalhar a aceitação, o reconhecimento, saber, ter bastante clareza da minha imperfeição, e depois eu direciono, eu conduzo para aquilo que eu realmente quero, né? Para aquilo que é construtivo e para onde seria bom. Fechou, queridos? A palestra era isso. Eu vou parar de gravar. Cadê? Stop. Aqui.